A paz do Senhor para você e sua querida família. Outra vez, vamos estar juntos meditando na santa palavra de Deus. Como sempre, vamos estar lendo um texto bíblico, nesse instante em Mateus 28 e 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, outra vez a minha gratidão por você estar aqui comigo neste canal, onde diariamente nós estamos meditando em uma porção da palavra do Senhor. Você que já se inscreveu, você que tem deixado o seu like, o seu joinha, você que tem compartilhado, isso é muito importante, porque a plataforma tanto notifica você como manda para outras pessoas depois de nós. Você que está chegando agora e que ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, faça isso, nos ajude para que essa palavra ela chegue mais distante. Queridos, dito isto, vamos então à meditação da palavra de Deus. Você que está nos acompanhando sabe que por alguns dias nós estamos aqui tratando sobre o discipulado cristão. Baseado nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 28, versículo 19, e outros textos que a gente já leu aqui, como eu chamo de leitura devocional. E nós estamos falando sim sobre o discipulado cristão. Em vídeos anteriores a gente falou sobre os objetivos que o discipulado cristão deve alcançar, deve ter pretensão de alcançar em relação aos novos irmãos que chegam na igreja. Nós falamos de vários temas. Se você não assistiu os outros, você pode revê-los e acompanhar os conteúdos que já passaram aqui no canal. Mas continuando neste novo vídeo, nesse novo momento, baseado no texto lido, Mateus 28, 19, a ordem de Jesus para fazermos discípulos. É o que está em Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós lemos há pouco. Vemos aqui que os discípulos de Jesus não nasceram discípulos, eles são feitos discípulos. Aqui eu quero me deter um pouco com os senhores. Observe, quando Jesus diz fazer discípulos, significa dizer que aqueles que aceitam a Cristo, que é considerado um novo nascimento, eles não nascem discípulos, são feitos discípulos. É como alguém que é um médico, não nasce médico, ele é feito médico. Aquele que é um mecânico, ele não nasce mecânico, ele é feito mecânico. Aquele que é professor, ele não nasce professor, ele é feito um professor. E aqui a gente poderia dar outros exemplos, que não é difícil de você entender o que nós estamos falando. Todos esses profissionais que hoje são de ponta, assim podemos dizer, um dia eles não foram isso, mas alguém trabalhou eles, alguém investiu neles, teve alguém que teve um tempo, perdeu, ou digo, aproveitou um tempo para investir neles e eles hoje são o que são. O discipulado cristão é a mesma coisa, ninguém nasce um discípulo de Cristo, mas ele é feito discípulo, exatamente por meio do discipulado cristão, praticado por um discipulador ou um ensinador das Escrituras. Chega um momento que aquele novo crente passa a ser um discípulo de Cristo. Como já falamos, o discípulo é aquele que aprende do seu Senhor, segue o seu Senhor e procede conforme o seu Senhor. E isso é feito exatamente no discipulado cristão. Eles nascem como novas criaturas em Cristo e em Cristo, mas são feitos por discípulos mais antigos, encarregados disso. Ou seja, eles não nascem discípulos, são feitos discípulos por aqueles discípulos que já são mais antigos, porque os primeiros discípulos quem fez foi o Senhor Jesus. Pelo menos nós temos uma lista de 12 principais.
que depois tiveram os nomes de apóstolos. Eles foram os primeiros discípulos. E no capítulo 28 de Mateus 19, o Senhor Jesus, antes de voltar ao céu, após ressuscitar, ele está reunido exatamente com esses 12 discípulos, dizendo a eles que eles fizessem discípulos. Então, o discípulo hoje é feito por um discípulo mais antigo ou mais velho, aqueles de maior maturidade. Este mandamento de Jesus em Mateus 28 e 19, para fazermos discípulos, implica 4 missões da igreja. Primeira, irmos aos perdidos. Segundo, fazermos discípulos. Terceiro, batizá-los. E quarto, ensiná-los. É exatamente isso que nós encontramos em Mateus 28 e 19. Há 4 etapas ali, como a gente já falou. Pregar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem, depois fazer os discípulos, ou seja, imitadores de Cristo, é uma reprodução daquilo que Jesus fez e é, depois batizá-los e depois ensiná-los. Muito bem, continuando, toda a igreja necessita de obreiros, conselheiros nesta tão delicada área. Esses conselheiros devem ter uma vida correta, honrada. Vê os exemplos abaixo que nós vamos aqui agora conferir com os senhores. Isso é uma coisa muito importante. Toda a igreja ela precisa ter o departamento do discipulado cristão. Como falamos em vídeos anteriores, que uma igreja que não tem o discipulado cristão pouco aproveita do resultado da pregação. Porque a pregação ela é feita, as pessoas se convertem, mas como eu disse, elas vêm do jeito que estão, sem nenhum conhecimento doutrinário. Portanto, o discipulado cristão vai fazer isso. Uma igreja que não tem, pode perder muitas pessoas. Elas voltam, não tem resistência. Todavia, esse departamento de discipulado cristão tem que ter pessoas que tenham um bom testemunho para ensinar os novos crentes que estão chegando. Se isso não ocorrer, é provável que tenha muitos problemas se essas pessoas não têm uma vida exemplar para aqueles que estão sendo ensinados por ele. Vejamos então um exemplo do próprio apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 17. Olha o que diz. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Agora leamos o 33 e 34. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Observe que Paulo está falando aqui à igreja, a um grupo de obreiros, sobre o seu comportamento exemplar no meio deles. Ele está falando para um grupo de obreiros. O discipulador precisa ser essa pessoa. Ainda em Mateus 24 e versículo de número 16, o texto diz: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para os que estão para com Deus como para com os homens. Então Paulo está mostrando aqui que ele tinha uma consciência tranquila, ele tinha uma consciência em paz em relação a qualquer dificuldade. Nós temos ainda uma outra referência, que é de Barnabé, em Atos capítulo 11, versículo 24, você pode conferir. Nós temos a questão do Samuel no capítulo 9 e 6 do primeiro livro de Samuel ainda, capítulo 12, versículo de 1 a 5, nós vemos outro exemplo ali de um homem de Deus. Esses homens, essas pessoas, elas tiveram um exemplo, não é, para aqueles que lhes ouviam, aqueles que eram liderados por ele. No momento que um liderado, ele não tem um testemunho, ou ele não vê, ele não contempla, ele não percebe na vida do seu líder o exemplo que ele está passando,
Isso é muito perigoso, porque vejamos em relação a isso o que Jesus ele ensinou no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. Se você tiver uma Bíblia comigo, você pode conferir isto aí. Mateus 23, versículo 1 em diante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus está exatamente reprovando toda aquela estrutura religiosa dos seus dias. Ele cita aqui os escribas e fariseus. Os fariseus eram tidos como os melhores, os mais comprometidos com a vontade de Deus. Os escribas eram aqueles que traduziam a Bíblia, eram os intérpretes das Escrituras. E ele diz, eles estão na cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés aparece como um símbolo de liderança, fazendo referência à liderança de Moisés no Velho Testamento. Aí Jesus diz assim, vocês ouçam e pratiquem tudo o que eles estavam lhes ensinando. Ou seja, o que eles ensinavam ali era a palavra. Apesar deles não cumprirem a palavra, mas eles estavam ensinando a palavra. E, portanto, a palavra ela deve ser obedecida, seja por quem esteja falando. Independendo da situação do indivíduo que está falando, a palavra segue verdade, ela não deixa de ser verdade. Mas Jesus disse, vocês praticam o que eles estão ensinando, mas não procedam como eles estão procedendo, porque eles ensinam a verdade, mas não praticam a verdade. Logo, o discipulador cristão, ele precisa ser uma pessoa comprometida integralmente com a verdade das Escrituras, para que, de fato, o discípulo, ele seja formado de maneira saudável. Que Deus abençoe você e família. Nós vamos continuar no próximo vídeo, ainda tratando dessa questão do discipulado cristão, tá bom? Eu agora vou estar orando por você, por sua família, para que Deus, nesta manhã, Ele, o Senhor, estenda suas mãos poderosas sobre você e sua querida família. Vamos estar orando neste momento? Querido Deus, querido Pai, em cuja presença nós estamos, a Ti, Deus, a nossa gratidão por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, pela noite passada, pelo sono reparador. Sim, Senhor, nós te agradecemos por todo o teu bem. Deus, neste dia, eu te peço por todos aqueles que estão necessitando de um milagre da tua parte, de um agir das tuas mãos. Deus querido, abençoa aqueles que estão saindo dos seus lares, indo para o trabalho, os que estão saindo do trabalho, indo para suas casas, aqueles que estão viajando no trem, no metrô, avião, nos seus carros, no Uber, caminhoneiro, Deus, aonde estiver. Ah, Senhor, estenda a tua grandiosa mão. Pai bendito, Pai santo, abençoa aqueles que passam por dificuldades, os desesperados, os enfermos. Abençoa, meu Deus, as nossas lideranças espirituais, nossos pastores, nossa igreja. Abençoa a todos, os novos convertidos, aqueles que estão passando momento de luto, consola com a tua consolação eterna. Querido Deus, por todos te peço, prospera o nosso dia, firma nossos passos, Senhor, e nos ajuda a prosseguir até que venhas. Deus eterno, recebe a nossa oração neste dia, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e família. Até o próximo, se Deus quiser.